Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Vamos aos jogos de hoje, deste sabadão, dia 31 de maio de 2025. Liga dos Campeões, PSG recebe o Inter de Milão. PSG versus Inter de Milão, jogo duro, jogo bom. Horário de jogo às 16 horas. Brasileirão Série A, Bahia versus São Paulo. Bahia recebe o São Paulo. Horário de jogo às 18h30. Vasco da Gama recebe o Red Bull de Bragantino. Vasco da Gama versus Red Bull de Bragantino. Horário de jogo às 21 horas no São Januário. Jogo duro. Brasileirão Série B. Olha o Curitiba aí. Curitiba versus Avaí. Curitiba recebe o Avaí. Horário de jogo às 16 horas. Atlético Goianiense versus Goiás. Atlético Goianiense versus Goiás. Horário de jogo às 18h30. Já o Atlético recebe o Cuiabá. Atlético versus Cuiabá. Horário de jogo às 20h30. Brasileirão Série C. Retrô recebe o Guarani. Retrô versus Guarani. Horário de jogo às 17 horas. ABC recebe o Náutico. ABC versus Náutico. Horário de jogo às 17 horas. Caxias versus Londrina. Caxias recebe o Londrina. Horário de jogo às 19h30. Floresta versus Itabaiana. Floresta recebe o Itabaiana. Horário de jogo às 19h30. Brasileirão Série D. Brasileirão Série D. Lagarto recebe Juazeirense. Lagarto versus Juazeirense. Horário de jogo às 15 horas. Monte Azul recebe Uberlândia. Monte Azul versus Uberlândia. Horário de jogo às 15 horas. Cianorte. Cianorte recebe Goiatuba. Cianorte versus Goiatuba. Horário de jogo às 15 horas. Itabirito. Itabirito recebe o FC de Cascavel. Itabirito versus FC de Cascavel. Horário de jogo às 15h30. Trem recebe Manauara. Trem versus Manauara. Horário de jogo às 16 horas. Sampaio Corrêa versus Altos. Sampaio Corrêa versus Altos. Horário de jogo às 16 horas. 13 versus Central. 13 versus Central. Horário de jogo às 16 horas. Aparecidense versus Luverdense. Aparecidense versus Luverdense. Horário de jogo às 16 horas. Nova Iguaçu versus Portuguesa. Nova Iguaçu versus Portuguesa. Horário de jogo às 16 horas. Operário versus Inter de Limeira. Operário versus Inter de Limeira. Horário de jogo às 16 horas. Manaus recebe Independiência. Manaus versus Independiência. Horário de jogo às 16h30. União Araguaense recebe o Asa. União Araguaense recebe o Asa. Horário de jogo às 17 horas. Porto Velho recebe o Ceilândia. Porto Velho versus Ceilândia. Horário de jogo às 17 horas. Porto Vitória recebe Boa Vista. Porto Vitória versus Boa Vista. Horário de jogo às 17 horas. Pouso Alegre recebe o Rio Branco. Pouso Alegre versus Rio Branco. Horário de jogo às 17 horas. Misto recebe o Goianésia. Misto versus Goianésia. Horário de jogo às 18 horas. São José recebe Azures. São José versus Azures. Horário de jogo às 18 horas. Água Santa recebe o Maricá. Água Santa versus Maricá. Horário de jogo às 19 horas. Imperatriz versus Maracanã. Imperatriz versus Maracanã. Horário de jogo às 19h30. Você que acompanhou até agora, obrigado pelo carinho. Já se inscreva no canal, compartilhe o nosso link. Obrigado!